Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um pouquinho de agudo para mim, por gentileza. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Perfeito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Se você estiver sem a Bíblia, com dificuldade para encontrar, acompanhe aqui pelo Datashow, pelo telão, para a gente poder juntos meditar nesse texto, um texto conhecido, mas Deus tem algo para falar aos nossos corações aqui nessa noite. A epígrafe diz: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Verso 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou assim os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois, nos dias dos pães asmos, navegando de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, ou em outras traduções, vencido por um grande e profundo sono, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. E você diz amém. Esse texto, irmãos, ele é muito interessante. E a mensagem que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra foi confirmada pela saudação do nosso evangelista Ronaldo. Deus abençoe sua vida, evangelista Ronaldo. Que seja a primeira vez aqui nesse altar sendo usado, que muitas vezes você possa usar a sua vida de maneira poderosa aqui. E a palavra que você trouxe confirmou a mensagem que Deus colocou no meu coração, e você vai entender. Porque esse texto tem tudo a ver com o nosso momento. Porque olha o que acontece aqui, para te contextualizar. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias ao longo da sua jornada ministerial. Na sua 3ª viagem missionária, ele permanece 3 anos na cidade de Éfeso. E quando ele fica em Éfeso, ele funda a igreja de Éfeso, fortalece a igreja lá, e chega o tempo de Paulo sair de Éfeso. E ele decide retornar para a região da Judéia. Por quê? Porque ele ouve dizer que uma fome muito grande estava assolando a Judéia, e os irmãos da Judéia estavam passando grande necessidade, as pessoas estavam ali morrendo de fome. Então Paulo juntou uma oferta grande lá em Éfeso, e ele parte em direção à Judéia para levar aqueles recursos para ajudar os irmãos da Judéia. Só que quando ele vai sair, ele ouve dizer que havia uma trama, uma conspiração para tirar a vida dele. E Paulo, sabendo que estavam tramando contra ele, que planejavam tirar a sua vida, o que Paulo faz? Ele não muda o seu propósito, mas ele cria uma estratégia diferente para chegar até lá. Sabe o que Deus manda dizer? Eu vou começar já ministrando algo ao teu coração. Quando Deus coloca um propósito
propósito diante de você, o inimigo vai se levantar, pessoas podem tramar, situações podem se levantar para tentar paralisar o propósito, mas Deus não vai mudar o propósito que Ele tem na sua vida por causa de por causa de uma fofoca, por causa de uma perseguição, por causa de uma palavra. Ele não vai mudar o propósito. O que Ele vai fazer? Ele vai te dar estratégia para você conseguir chegar lá. Talvez você achou que ia ser de uma forma, achou que ia entrar na empresa, 3 meses depois ia mudar de horário e que ia dar tudo certo. Deus não fez dessa forma, mas Ele muda a estratégia e o propósito continua vivo. A porta continua aberta, a porta chega, Deus muda a estratégia e cumpre o propósito. O Espírito Santo usa a oração de Paulo. Não vai por mar, vai por terra. E aí Paulo começa a viajar em direção a Macedônia. E ele passa primeiro por Corinto, que era no meio do caminho. Fica em Corinto por 3 meses durante o inverno. Passa o inverno com os irmãos em Corinto. Fim do inverno, ele vai para Macedônia. Chega na região de Filipos. Quando ele chega na região de Filipos, ele está lá. E é a época da Páscoa. E Paulo queria muito ir para Jerusalém para passar a Páscoa em Jerusalém. Fazia tempo, fazia mais de 3 anos que ele não ia a Jerusalém na época da Páscoa. Mas Deus falou para ele assim: ainda não é a hora, espera um pouquinho. Olha para o seu irmão falando para ele assim: ó, ainda não é a hora, espera um pouquinho. Vai chegar o momento, vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Por enquanto espera. Às vezes não é tempo de estar em Jerusalém, é tempo de ficar em Filipos, é tempo de aguardar. Você pode se perder, mas Deus tem um propósito. E depois da Páscoa, repita comigo assim: depois da Páscoa, aí ele sai. Aí ele navega de Filipos até Troade. Só que entenda, segundo os estudiosos, o trajeto de Filipos até Troade por mar levava no máximo 2 dias. No máximo 2 dias. 1 dia e meio e pouco. Só que Paulo, o texto diz que ele leva 5 dias. 5 dias. Por quê? Porque Paulo encontrou barreiras. Porque Paulo encontrou obstáculos. Provavelmente teve tempestade. Provavelmente teve vento forte. Provavelmente teve dificuldade. Mais perseguição. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com ele lá em Troade. E quando Deus tem um propósito com você em algo, o inimigo quer te impedir de chegar. Ele quer bloquear você no meio do caminho. Ele coloca uma barreira. Às vezes para você estar aqui hoje, Deus colocou uma barreira para tentar te impedir de chegar. Só que eu quero te ensinar algo da parte de Deus, irmãos. Todas as vezes que Deus coloca um propósito no teu coração, ou você sente esse desejo e as barreiras começam a vir, o gigante se levanta, a fornalha é aquecida, entenda, não é para você desistir. Aí é que você insiste, aí é que você continua, aí é que você faz mais esforço, porque se o inimigo quer te impedir, é porque grande será a vitória do Senhor. Só que a gente não pode desistir. Eu não quis propósito, mas aí essa dificuldade, vou parar. Deixa
por uma semana. Então veja, passou a Páscoa, viagem, depois ele passa uma semana. E ali em Troade, durante o dia, ele vai conversando com os irmãos, vai ficando em momentos de comunhão com os irmãos, mas aí chega o domingo. E Paulo ia embora de Troade no dia seguinte. Então no domingo, o último dia de Paulo lá, Paulo decide fazer um grande culto, um culto especial. Aleluia! Você consegue olhar para um irmão e dizer assim: Deus tem algo especial neste domingo para nós. Deus tem coisas especiais para fazer no nosso meio. Ele fez coisas especiais ontem no culto que ele queria. Coisas especiais ontem, esse final de semana, depois da Páscoa, depois da semana de vitória, depois da semana natural, essa semana teve debate, teve barreira, teve muito peso. O Senhor sabia que havia algo especial esse sábado, esse domingo, mas o Senhor te trouxe aqui e você vai ter um posse do que ele tem. Presta atenção. Naquele tempo, as igrejas não tinham templos como nós temos hoje. Então eles se reuniam nas casas, ou nas praças, ou nos pátios das casas, nos campos. E quando eles se reuniam nas casas, geralmente era como? As pessoas que tinham uma casa um pouco maior, o térreo da casa era a casa propriamente dita. Ficava a cozinha, ficava o lugar onde eles dormiam. Então eles não dormiam em camas que nem a gente, então eles dormiam em esteiras, como se fossem tapetes. Então eles estendiam aqueles tapetes, aquelas esteiras, dormiam à noite, quando chegava de dia eles enrolavam o tapete e ali ficava a sala, um espaço para eles transitarem. Estava de noite, estendia de novo as esteiras e dormiam ali. Então a casa, ela era no térreo. E quem tinha um pouco mais de recursos, construía um outro andar na casa. E esse andar superior era chamado de cenáculo. O cenáculo era um quarto, um andar superior da casa. E no cenáculo, geralmente era onde eles faziam as refeições principais ou recebiam as visitas, era a sala de visitas, lugar de evento, para fazer uma festa. Então quem tinha um pouco mais de condição numa casa maior, que tinha um cenáculo, quando a igreja ia se reunir, eles cediam o espaço do cenáculo, para a igreja poder se reunir ali no cenáculo da sua casa. E quando Paulo chega em Troade, alguém cede o cenáculo da casa. Só que essa casa era uma casa diferente. Ela não tinha só o térreo, e um andar de cima para o cenáculo. Era uma casa que tinha 1, 2, 3. Glória a Deus. O cenáculo dessa casa ficava lá no alto. Para chegar naquele cenáculo, eles tinham que subir, eles tinham que se elevar. Quando Paulo chega para esse culto era tão especial que ele não era no térreo e ele não era no primeiro andar. Não, esse culto é tão diferente que para esse culto eu vou elevar o nível, eu vou subir. Esse culto é mais alto, esse culto é mais no alto, o nível aqui é maior, o nível de exigência é maior. Aqui esse culto vai ser celebrado em um lugar de destaque. Quem passa bravo pela rua vai ver pela janela que ali está tendo um culto, e é um culto diferente. O som desse culto vai alcançar as pessoas, o som desse culto vai alcançar as multidões. Deus chamou aquela igreja para se reunir, não no térreo, não no primeiro andar, mas ela foi subindo, ela foi subindo, ela foi subindo, ela foi subindo, subiu o nível, e um culto especial a Deus. E Deus ministrava algo no meu coração quando eu meditava nesse texto, irmãos. Quem esteve aqui ontem no evento das mulheres de igreja? Quem esteve? Amém. Quem esteve no domingo no culto de Páscoa? Quem levanta a mão na glória a Deus? Quem tem participado das nossas reuniões, dos nossos cultos, dos eventos que a igreja tem feito, tem visto que Deus tem, elevado o nosso Deus tem elevado o nosso patamar, elevou o patamar do nosso louvor, elevado o patamar das nossas pregações, elevado o patamar das nossas intercessões, elevado o patamar do departamento infantil, do grupo de jovens, do grupo das irmãs,
porque o Senhor tem você. Aleluia. E o culto de Paulo foi um culto assim, pastor. Uma vez. E Paulo começou a pregar. Alguns estudiosos, isso não há um ponto pacífico, mas os estudiosos dizem que, em regra, os cultos naquela época começavam entre 3 e 4 horas da tarde. Por quê? Porque para o povo judeu, o dia termina às 18 horas, que é o momento do pôr do sol. Então eles começavam entre 3 e 4 horas, e até às 18 horas, 18 horas o sol se punha, acabava o culto e eles voltavam para casa para descansar. No outro dia começava o culto de novo, trabalho e a vida normal. Então, partindo desse pressuposto, Paulo começa o culto entre 3 e 4 horas da tarde. Só que o culto começa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Glória. 11, Glória. meia-noite. Aleluia. E Paulo pregando. Só que aqui também a gente tem uma impressão errada, porque a gente pensa que Paulo está pregando, e eu estou pregando para vocês aqui. Paulo pegou o microfone e ficou 8 horas falando, mas não era assim. Aqui a expressão que mais traduz o que acontecia era como se fosse uma reunião em que as pessoas se assentavam ali nas cadeiras, em roda, no chão, qualquer lugar que estivesse ali. E ali, quando eles se assentavam, o pregador ele começava a discursar, então ele falava sobre algum assunto. E aí uma pessoa levanta a mão e fala: Paulo, conta pra gente aquela história. A gente ouviu dizer, Paulo, que você, quando estava lá em Filipos, tinha uma menina que estava ali endemoniada, e ela revelava o pecado das pessoas, revelava a vida das pessoas, e que Deus usou você para expulsar o demônio. Conta essa história para nós. Aí Paulo ia lá e dizia: realmente, ali em Filipos tinha uma moça, e ela revelava as coisas, porque o demônio usava a vida dela, mas o Senhor me usou para poder expulsar o demônio dela. Mas a história não terminou aí, porque depois que eu fiz a obra, os homens da cidade vieram me perseguir, tentaram me parar, me chicotearam a mim, a Silas, jogaram a gente dentro do cárcere, mas quando nós estávamos no cárcere, nós começamos a adorar, 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 e o Senhor mandou o pé. Essas reuniões as pessoas interagiam. Então me perguntava, Paulo respondia, Paulo perguntava, a multidão respondia, e era uma reunião gostosa. E todos os irmãos sentados ali no chão, ouvindo Paulo falar, talvez algumas cadeiras, mas das pessoas mais idosas, os donos da casa, mas todo mundo ali. Só que no meio dessa multidão tinha um jovem. E quando a gente fala jovem, é um jovem mais para criança, adolescente, do que um jovem mais adulto. O termo aqui em grego que expressa a condição de Eutico, expressa uma criança entre 7 ou um jovem de 14 anos, entre 7 e 14 anos. Eu imagino, pastor, que ele tinha mais para perto dos 14 anos do que dos 7. Não era uma criancinha, era alguém um pouco mais velho, mas era um adolescente. E esse jovem Eutico, ele entra nessa reunião que Paulo está. E a reunião foi longa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ninguém se incomodava. Estava todo mundo curtindo. Por quê? Porque era uma reunião especial. Era uma reunião de nível elevado. Glória a Deus. Tinha um pregador que era o melhor pregador que eles poderiam ter. E além do pregador, missionária Lia, tinha lâmpadas. E as lâmpadas tinham azeite dentro delas. Então tinha lâmpada com azeite. E aí eles acendiam um pavio com fogo para queimar o azeite. E o pavio produzia calor e luz. Ou seja, a reunião era elevada. Tinha fogo, tinha azeite, tinha brilho, tinha unção, tinha presença de Deus, tinha palavra, tinha comunhão. Era um daqueles cultos, irmãos, que a gente não quer ver que ele termine. Maravilhoso. Um culto gostoso, você nem sente ele passar. E o culto rolando.
seguinte, ele nunca mais veria aqueles irmãos. Paulo ia morrer depois e ele sabia que o seu fim estava próximo. Era a última oportunidade, a última. Fala para o seu irmão, fala para ele assim, aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades que Deus te dá, querido. Eita! Porque, pastor, tem uma interpretação padrão desse texto que não está errado, que a gente costuma falar de Eutico, que ele entrou e que Eutico estava na janela. E que a janela é um lugar para a pessoa, quem está numa casa e olha para a janela, ele faz o quê? Ele está olhando para fora. Se você está na janela pelo lado de fora, você olha para dentro. Mas se você está do lado de dentro e você olha para a janela, você está olhando para o lado. Então o que a gente costuma pregar quando a gente fala nesse texto? Que Eutico foi para o culto, e que o culto se prolongou, e Eutico estava desinteressado, que Eutico começou a ficar enfadado, e aí Eutico vai para a janela para olhar para fora, e ele estava olhando para fora. É isso que a gente costuma falar. Mas se você olhar o texto, no detalhe, Eutico não estava na janela olhando para fora. Imagina aqui, imagina assim, irmão. Colocasse uma janela aqui nesse nosso lateral aqui. Se fica um irmão de pé, aqui de costa para a igreja olhando para a janela, ia ser estranho, não ia? Alguém ia dar uma cutucada e falar, irmão, vira para o culto. Não ia fazer isso? Eutico não estava olhando pela janela. Ele estava assentado no parapeito da janela. Como que ele estava? Olhando aqui a janela, ele assentou, perninha para dentro, o olhar para o culto, olhando para Paulo, olhando para a reunião, com as costas para fora, virado para o culto, assistindo o culto, assistindo os louvores, ouvindo a palavra, mas assentado na janela. Deus não estava necessariamente olhando para fora. Ele podia olhar para fora? Podia. Mas no geral, ele estava olhando para o culto. Só que ele estava assentado na janela. Oh Deus! Olha para o seu irmão, ele pegou. Quem é que já julgou eu? Quem já julgou eu? Vou te dar 30 segundos para pedir perdão para ele. Aleluia! Olha só. Glória! Ele estava sentado. Perninha balançando lá, para ver, e vendo o pau pregar. Vendo o culto acontecendo. Só que o culto vai passando e eu vai ficando com sono. Oh Deus, fala aí, Pai. O abatimento espiritual vai tomando conta dele. Aquela sonolência espiritual vai tomando conta. E aqui é que nós temos o problema. Por quê? Revela, Deus. Quem já viu pessoa que dorme no culto? Quem já dormiu no culto? Meu Deus! Meu Deus! Desperta, Senhor! Tem pessoa que fala assim, não entende por que eu grito. É por isso. Se o irmão tiver com uma pegação chata, pode até ser chato, mas com grito você acorda. Por isso que eu dou uns pés de vez em quando, só para te acordar. Se o Eutico tivesse assentado no chão, ou em uma cadeira, e ele caísse no sono, o que ia acontecer? Ele caia no chão,
tombava a cabeça, no máximo ia apagar o mico. As meninas da mídia iam tirar uma foto dele, Jesus. ia virar meme depois na internet. É assim ou não é? Mas eu que estava e quando ele dormiu na janela, se ele tivesse caído para frente, não teria problema. Ele caía no chão, ia apagar o mico, tudo certo. Só que a janela é um lugar de risco. A janela é um lugar arriscado. Por quê? Porque na janela você não tem apoio. Na janela não tem suporte para suas costas. Na janela você não tem segurança. A janela é um lugar arriscado. E quando o Eutico pega no sono e ele é tomado por um sono profundo, Eutico cai. E ele cai de costas. Ele cai para trás. E ele cai lá abaixo do chão. Meu Deus. Espírito Santo da verdade. O problema, irmãos, da janela é que todos nós, em algum momento da caminhada, nos sentimos fracos, somos tomados por sonos espirituais. Todo mundo! O texto lá das 10 virgens fala assim: que haviam 5 virgens loucas e 5 virgens. 5 virgens? Elas eram prudentes. Elas enchem as lamparinas, enchem as batérias, a vasilha, a outra só enche a lamparina e vão aguardar o noivo. O noivo demora, o noivo não chega. O que acontece? As 10 virgens dormem, as virgens loucas dormem e as virgens prudentes também dormem. Sabe por quê? Porque quando a espera é grande, todo mundo desanima, todo mundo enfraquece, todo mundo está sujeito a dormir, todo mundo está sujeito a cair, todo mundo está sujeito aos momentos de dificuldade espiritual. Ninguém é super crente, ninguém é super homem, ninguém é super mulher. Aleluia. Só que o problema é que quando você se coloca em uma posição de risco, quando você cai, o impacto é muito. Oh Senhor, nos ensina, Deus. Aleluia. Você, irmão, fica aqui no meio da congregação. Fica aqui sentado lá dos irmãos. Por quê? Porque se você cair aqui, o irmão vai pegar a mão, vai se levantar, vai te ajudar, vai fazer um dinheiro, te ajuda, faz um curativo, te leva para a UPA se preciso for, faz uma oração daqui. Agora, se você está nas janelas por aí, sozinho, sem apoio, sem suporte de ninguém, você cai, irmão. Você pode se machucar gravemente, ou pode até morrer. Só que aqui tem um outro negócio interessante. Pergunta o que, presbítero? Guardei esse caso. Presta atenção. O texto original aqui, no nosso texto que a gente leu, diz que ele foi tomado por um sono profundo. No original diz que ele foi vencido pelo sono. Por que isso é diferente? Quando a gente entende que ele foi vencido pelo sono, qual que é a impressão que nos passa? Qual é o contexto? Que o sono foi chegando. E o sono foi chegando e ele foi o quê? Lutando contra o sono. Ele foi tentando resistir ao sono, mas ele não conseguiu. Irmão, ninguém dorme assim. Não é assim. Você deita, aí o sono vai vindo, vai vindo, vai vindo. Você vai fechando o olho, vai. A respiração está mais lenta. E aí você? É assim, não é? O sono espiritual é da mesma forma. Ninguém dorme espiritualmente ou cai espiritualmente de uma hora para outra. Assim como o sono vai dando sinais, a dormência espiritual também vai dando sinais. Você vai começando a ter sinais. Antes você queria vir para o culto, depois você já não tem mais tanta vontade. Antes você ouvia só louvor, depois começa a colocar um sambinha ali, um funkzinho ali, uma outra musiquinha ali, e vai ouvir. Antes você tinha prazer de estar com os irmãos, e depois não tem mais. Antes você não era só
afirmação está surda, meu irmão. Argumento mais. Não tem problema não. É só um culto que eu vou perder, depois no outro semana que vem eu vou. E aí vai dando sinais. Olha para o seu irmão e fala assim: cuidado com os sinais. Cuidado com os sinais. Os sinais vão aparecer, as evidências vão aparecer. Você vai começar a sentir que está começando a dormir, que está começando a pegar no sono, que está esfriando, que está se abatendo, que está se enfraquecendo. E se você entrar aqui hoje e está percebendo alguns sinais, eu quero te dar uma alerta. Se o sono está chegando, primeira coisa, sai de perto da janela, vem pro meio do povo, vem pro meio da cabeça, vem pro centro da vontade de Deus e desperta. Eu que vou ficando com sono. Posso contar um negócio, pastor? Vou contar. Hoje a gente saiu de lá para fazer um negócio. Era cedo. A pastora Simara estava sentada do meu lado. E ela estava com sono. Porque chegou no culto. E ela ficou postando as fotos da Bíblia, do lugares que brilham e tal. Estava com sono. Aí ela sentada do meu lado no carro. E eu tirei no carro. Aí ela fez assim. Deus da glória. Aí deu uma hora lá. Aí minha mãe e meu pai estavam no carro. Testemunho de Jeová. Eu peguei meu pensamento. Eu quase falei: desperta, eu te. Eu não falei para estragar a mensagem. Só que ela estava no banco. E a janela estava fechada. Eu já estivesse sentado na janela. Meu Deus. Aí você começa a pescar. Você qual o problema, irmãos? A gente começa a pescar espiritualmente. Só que a gente não fica atento aos sinais. E não sai das janelas. A janela sempre é perigoso, mas para quem está sonolento é ainda mais perigoso. Eu vou te dar um exemplo. E você fala assim: não, eu vou em tal lugar, é uma festa, é no barzinho, mas eu vou porque Jesus também andava com as prostitutas e meretrizes. Jesus também foi na casa do fulano. Jesus ia, só que ele era Jesus. Quando ele chegava lá, ele já para a prostituta falava para ela assim: abandona o seu pecado, se converte, sai da vida, vai para Jesus, vem para a minha presença. E ele mudava o cativeiro dela. Agora você, quando vai lá, começa a tocar o sambinha, o pezinho já vai demoniando. A sede vai vir, a boca enche de água, irmão. Cuidado com os sinais. Sai da janela. A janela sempre é perigosa, mas para quem está com sono espiritual na mais fraca, é ainda mais perigoso. Na janela não tem suporte, não tem apoio, não tem ninguém para te segurar se você cair. Na janela, quando cai, irmão, machuca. Eu vou encerrar agora. Presta atenção. Deus de poder e glória. Sempre que alguém cai da janela, a pessoa vai e pode se machucar. Está sujeito a isso. Só tem uma coisa: quanto mais você está no alto, quanto mais você sobe, a queda tem um impacto. Se o culto fosse no térreo, meu irmão, assim, e eu esbarrei na janelinha, dormiu, caiu, ele caiu para trás, ele ia machucar um pouco as costas, ralar o cotovelo. É isso. Só que quando Deus começa, ó, Ô Senhor. te sobe de nível. Você já não é mais o irmãozinho, a irmãzinha, você já é o levita da banda. Você é o obreiro da casa do Senhor. Você está liderando o departamento, está fazendo parte dos jovens, das irmãs, dos irmãos. Você está envolvido, você está participando, você está pregando, está dirigindo o culto, está ministrando oferta, está recebendo as pessoas. Deus começa a te fazer subir. Quanto mais você sobe, mais você tem que estar atento para sair da janela e tomar cuidado com o sono espiritual. Por quê?
inimigo não quer derrubar o que está lá embaixo, ele quer derrubar o que subiu. Quando você chega, você está na igreja começando a se converter, o inimigo fala, deixa ele aí, não está fazendo nada. Aí ele chega, ele fica lá, só está tomando conta daquelas poucas ovelhas ali. Essas são as poucas ovelhas que estão ali. Ninguém liga, ninguém se importa. Aí Deus te levanta, Deus te faz derrubar um gigante, Deus te coloca no povo glorioso, em povo de Isaac. Aí ele começa a se incomodar. Aí eu falo assim, agora eu quero derrubar ele da janela, agora eu quero ver ele cair, agora eu quero ver ela cair. Cuidado, irmão, porque Deus está nos fazendo subir, Deus está nos fazendo subir, Deus está levantando pessoas aqui. Mas cuidado, pra gente fechar. Sabe o que eu acho lindo, pastor Inácio? Quando eu te caio, quando ele cai lá no chão, terceiro andar, Paulo estava fazendo o quê? Ele estava preso. Paulo, na hora, para o culto, ele interrompe o culto, ele interrompe a pregação, ele desce, Paulo desce e vai até o encontro do jovem que caiu lá no chão. Paulo toma nos seus braços, Paulo abraça ele. Aleluia! Paulo transmite na unção de vida que estava dentro dele, o menino que estava morto ressuscitou. Aleluia, Deus! E quando o menino ressuscitou, sabe o que Paulo faz? Ele volta para continuar a pregar e continuar a culto. E eu tiro duas lições aqui e com isso eu encerro minha mensagem dessa noite. Primeira lição: quando alguém cai do seu lado, irmãos, não fica discutindo, falando assim, está vendo? Caiu, você mereceu também. Estava na janela aí, ó. Também, você procurou. Não, alguém caiu do seu lado, você viu alguém cair, desce, vai lá, abraça, ora, ajuda, coloca de pé, porque Deus nos chamou para trazer vida e não para trazer julgamento. Segunda coisa. Sabe por que o inimigo age dessas coisas? Tinha tido uma Páscoa maravilhosa, tinha tido uma festa maravilhosa com essas mulheres que viram. Aí no outro culto, alguém cai e o inimigo faz isso para tentar paralisar o culto da igreja. Só que ele só interrompeu o culto por 5 minutos para ressuscitar o menino e o culto continua.